induzido a ter atitudes e ações baseado no que você vê as outras pessoas falando. Vê as pessoas falando. Você também já percebeu? Não, não é isso. Você também já achou errado o que é certo? Você também já condenou pessoas e situações achando que elas estavam totalmente erradas, quando na verdade, quando você parou para avaliar, não estavam tão erradas assim? Já passou por situações meio que de saia justa, onde você não sabe muito bem como você vai sair daquela situação e o que realmente te conduziu para ter aquela atitude, aí de repente você se depara com uma situação que parece, né, que aparentemente uma situação injusta, quando na verdade você percebe que quem errou foi você, não foram as pessoas e nem a situação que te conduziu ao erro, mas a sua consciência. Bom, nesse vídeo eu quero falar para você sobre esse assunto que parece meio complicado quando você for observar as perguntas que eu estou te fazendo num primeiro momento, mas na verdade eu quero te falar como que ter uma outra visão sobre certas situações faz com que você evite esses problemas de injustiça, de ser condenado por alguma coisa errada e atrai verdadeiramente prosperidade e até pessoas do bem. Parece meio estranho, meio louco tudo que eu tô te falando aqui, mas você vai entender ao longo desse vídeo. E por que eu resolvi falar deste assunto? Ontem, eu e meu marido, depois do almoço, a gente estava no restaurante conversando, e aí ele começou a me contar uma história e a gente começou a conversar sobre como a nossa consciência muda à medida que você começa a observar situações, pessoas, fatos e o que acontece no seu dia a dia de uma forma diferente. E isso eu devo à terapia holística, porque foi sendo terapeuta que eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente. Até porque eu recebi os consultantes no consultório e eles me vinham com inúmeras situações diferentes, com problemas diferentes, e eu tinha que ajudá-los. E se eu entrasse na vibe deles, se eu entrasse na onda deles, eu ia chorar junto com eles. E esse não era o meu papel. O meu papel era ajudá-los a sair de situações embaraçosas. Então, ele estava me contando, ele disse, Kátia, puxa vida, o fulano, né, não vou dizer quem é, veio me dizer indignado, veio me contar lá no mercado indignado que ele estava no final de semana com os amigos e que a polícia barrou eles, queria revistar o carro, queria documento, queria ver o que eles tinham, o que não tinham, enfim. E aí meu marido deixou ele falar, estava indignado que eles não podem fazer isso, que como já se viu, que não sei o quê. Quando ele terminou de falar, o meu marido perguntou para ele, óbvio, tá, mas se a polícia não for revistar o teu carro ou não pegar os teus documentos para ver se está tudo certo, quem é que poderia fazer isso que não seja eles? Quem é que tem esse papel na nossa sociedade, no nosso mundo? Não é a polícia de fazer isso? Pô, vocês estavam um monte de gurizada, num lugar em comum, todo mundo junto, um monte de carro, aquela coisa. O que eles vão pensar? Ah, estão com droga, ou estão bebendo e vão dirigir, enfim. Se eu fosse policial e visse essa cena, é óbvio que eu ia abordar vocês. E mais, se vocês não estão com nada errado, nem documento, nem com carro, por que ter medo? Ou melhor, se vocês não estão fazendo nada errado, por que seria ruim a polícia barrar? É que nem aquela história de grupo no WhatsApp para avisar quando tem blitz. Eu acho algo totalmente errado, eu acho. Sabe por quê? Porque às vezes a polícia está fazendo uma blitz para parar um assaltante, alguém que roubou um carro, alguém que assaltou uma loja, alguém que fez alguma coisa. E aí o pessoal começa a avisar, tem blitz em tal lugar, tem blitz em tal lugar. Os assaltantes ficam ligados, porque eles têm informantes. E aí eles não vão passar onde tem a blitz, aonde eles poderiam ser pegos e presos. Então você tem que observar muito bem certas coisas que eu chamo de efeito manada, né? Inclusive, se você for estudar um pouco de marketing digital, você vai entender mais ainda sobre isso. Mas a gente tem uma tendência de fazer e falar coisas baseado no que a gente vê por aí. Então, cuide com o que você fala. As palavras têm poder e, ao mesmo tempo, você tem que cuidar com algumas questões que você se envolve e coisas que você faz, atitudes que você tem, que às vezes não é o mais certo, mas você vê algumas pessoas fazendo e você segue o bando, né? Você segue a manada e vai fazendo o que todo mundo faz. E nem sempre o que todo mundo faz está certo,
Você tem que sempre avaliar baseado na sua conduta, na sua integridade. Até que ponto as coisas estão certas ou erradas. Isso é uma questão de consciência, de visão sobre as coisas. E aí, nós também começamos a falar de várias situações e ele lembrou também de um fato esses tempos, de uma amiga nossa em comum, que aí começou a contar para ele que estava indignada, que tinha uma lavanderia e que a prefeitura, quando foi renovar o alvará, não sei o que, pediu que eles tinham que ter 2 carros, um para levar roupa, para buscar roupa suja nos lugares e o outro para levar as roupas limpas. Aí meu marido deixou ela falar de novo, ficou observando o que ela ia dizer e ela disse assim: pô, que saco, como é que eu vou ter 2 carros, não sei o que. Daí meu marido olhou para ela e disse: escuta, mas isso é bem óbvio, é uma questão higiênica até. Porque se tu vai pegar roupa suja num lugar e tá contaminado com alguma coisa, e depois tu vai levar roupa limpa no mesmo carro, é difícil às vezes dar tempo de fazer uma higienização de forma correta no mesmo carro, para levar e trazer os mesmos tipos de roupa. Então não sei se eles estão tão errados assim, observa bem. Entende? Então, a gente tem tendência de olhar para as coisas como uma injustiça, falar mal, brigar, discutir, porque estão fazendo errado, não sei. Poxa vida, será que estão fazendo errado? Nessas situações que eu citei aqui, a polícia que abordou não estava errada, a prefeitura que está exigindo o alvará e exigindo não sei o que lá não está errado, na minha opinião. Eles estão fazendo o trabalho deles. Então, observe bem se algumas tendências que você tem, às vezes, não é só de reclamar, sabe? É tão viciado em reclamação que tudo é ruim, tudo tá ruim, tudo é ruim, tudo tá ruim, reclama. Eu conheço pessoas que, se tá chovendo, reclama que tá chovendo. Se tem sol, reclama que tem sol. Se tá quente, reclama que tá quente. Se tá frio, reclama que tá frio. Ok? Então, não dá, sabe? Você tem que aprender a não entrar nos vícios de reclamação das pessoas, do meio comum. E perceber se realmente o que parece ser errado é errado. Então esse vídeo aqui é mais um alerta, uma questão de você observar a sua consciência, de você entender se o que você acha que está errado não está certo, entendeu? Por isso que eu comecei esse vídeo falando, será que o que você pensa que é certo ou está errado? Para você observar verdadeiramente e assim conseguir mudar essa maneira de pensar. Quando você muda a maneira de pensar e observa as coisas de uma forma diferente quando elas acontecem, por exemplo, aconteceu uma situação de estresse no seu trabalho, num primeiro momento você vai ver aquilo como algo ruim, você vai se contaminar negativamente, você vai sofrer com aquilo, mas observa qual aprendizado tem por trás, muda a sua visão com relação a isso. Puxa, o que eu tenho que aprender que eu atraí isso para minha vida? Entendeu? Por que eu tive que atrair essa situação para minha vida? O que ela tá querendo me dizer verdadeiramente? Que eu sou um coitado, que tudo de ruim dá comigo, que não sei o que das quantas, que todo mundo faz mal para mim? Ou, putz, deixa eu olhar para essa situação e pensar, acho que eu vou mudar a ótica, acho que eu vou mudar essa atitude, acho que eu vou mudar esse comportamento, acho que eu vou fazer isso. É ter um certo amadurecimento para as coisas. Essa é a palavra mais adequada para o que eu estou querendo te dizer. Seja maduro diante das situações. Não seja um aloprado, um maluco que acha que tudo está errado, todo mundo está errado, reclamando de tudo o tempo todo. Calma, pensa, avalia, mas avalia de verdade. Se o que você acha que é certo mesmo. Se você acha que o que está errado, é errado mesmo, tá bom? Essa é a sacada de hoje, esse é o vídeo de hoje. Quero pedir que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se você gostou do que eu falei aqui, se você acha que fez sentido para você. E marque alguém que você lembrou, alguém que você acredita que vai gostar também de ter acesso a esse conhecimento, acesso a esse vídeo, acesso a essas dicas, essas sacadas que eu falei no vídeo de hoje. Então, observe verdadeiramente, julgue, mas julgue com olhos maduros o que acontece na sua vida e o que acontece ao redor. Não faça como todo mundo, não pense como todo mundo. Raciocine um pouquinho, sabe? Não raciocinar no sentido de ficar pensando, raciocínio. Não, para um pouquinho e avalia a situação, sabe? Tenta olhar com outros olhos, com os olhos do aprendizado, tá bom? Compartilha, marca alguém e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Até lá!